Livro. Notas sobre a democracia. Homem democrático. Sua aparição no mundo. A democracia chegou ao mundo ocidental ao som de uma música doce e suave. Não houve, no início, nenhum berro áspero vindo de baixo. Havia apenas um doce Twitter de cima. O homem democrático começou assim como um ser ideal, cheio de virtudes inefáveis e erros românticos. Em resumo, como o nobre selvagem de Rousseau em jaleco e gibão, trazido das selvas tropicais para envergonhar os senhores e mestres das terras civilizadas. O fato continua a ter consequências importantes até hoje. Permanece impossível, como no século XVIII, separar a ideia democrática da teoria de que existe um mérito místico, uma retidão esotérica e ineradicável no homem que está no fundo da escala. Essa inferioridade, por alguma estranha magia, torna-se uma espécie de superioridade. Não, a superioridade das superioridades. Em todos os lugares da Terra, exceto onde o esclarecimento da era moderna está confessadamente em eclipse transitório, o movimento é em direção à emancipação mais completa e apaixonada das ordens inferiores. Lá embaixo, encontra-se um reservatório profundo e ilimitado de retidão e sabedoria, não poluído pela corrupção do privilégio. O que confunde os estadistas deve ser resolvido pelo povo, instantaneamente por uma espécie de intuição seráfica. Seus anseios são puros, só eles são capazes de um patriotismo perfeito. Neles está a única esperança de paz e felicidade neste lúgubre baile. A cura para os males da democracia é mais democracia. Essa noção, como insinuo, originou-se na fantasia poética dos cavaleiros dos níveis superiores, sentimentais que, observando com aflição que o burro estava sobrecarregado, propuseram reformar o transporte colocando na carroça um porão cristão rançoso corria em suas veias, embora muitos deles, por acaso, brincassem com o que agora é chamado de modernismo. Eles foram os ancestrais diretos dos liberais mais melosos de hoje, que ainda pronunciam suas frases esfarrapadas e sonham com seus sonhos absurdos. Não consigo encontrar nenhum registro de que essas frases, no início, causaram muita impressão nos objetos reais de sua retórica. O homem democrático primitivo parece ter dado pouca atenção ao ideal democrático e menos veneração. O que ele queria era algo concreto e altamente materialista: mais comida, menos trabalho, salários mais altos, impostos mais baixos. Ele não tinha nenhuma crença aparente na virtude acromática de sua própria classe, e certamente nenhuma em sua capacidade de governar. Seu objetivo não era exterminar o barão, mas simplesmente trazer o barão de volta a um desempenho adequado dos negócios baroniais. Quando, pelo tiroteio selvagem que naturalmente acompanha todos os movimentos da turba, o primeiro objetivo foi acidentalmente alcançado e os homens da turba começaram a assumir ares de baronial, a própria turba rapidamente mostrou sua opinião sobre eles, massacrando-os deliberadamente e com seriedade. Uma vez lançadas as lanças, de fato, era muito mais perigoso ser um tribuno do povo do que um ornamento da velha ordem. Quanto mais copiosamente o sangue jorrava, mais perto aquela velha ordem chegava da ressurreição. O proletariado de Paris, tendo sido induzido a matar seu rei em 1793, dedicou os 2 anos seguintes a matar aqueles que o haviam enganado e, em meados de 1796, tinha outro rei de fato, e 3 anos depois ele era rei de jure. Com um rebanho assistente de barões, condes, marqueses e duques, alguns deles novos, mas a maioria deles antigos, para guardar, simbolizar e executar sua soberania. E eles eram imensamente populares, tão populares que metade da França se suicidou para que sua glória pudesse cigar o mundo. Nesse ínterim, é claro, houve um certo vazamento da teoria democrática dos metafísicos para a turba, obscurecido pelo tumulto, mas ainda acontecendo. A retórica, como uma praga furtiva, estava fazendo seu trabalho imemorial, onde os homens eram confrontados com as duras e exigentes realidades da batalha e da pilhagem, como acontecia em todo o continente. Isso entrava-lhes nas veias apenas lentamente, mas onde tinham tempo para ouvir a oratória, como em Inglaterra e, sobretudo, em América, os alcançou mais rapidamente. Por fim, à medida que o mundo se esgotava e as guerras passavam, seus efeitos começaram a ser sentidos em todos os lugares. O homem democrático, contemplando a si mesmo, sentiu-se repentinamente aquecido pelo espetáculo. Sua condição havia melhorado claramente. Antes escravo, agora era apenas um servo. Uma vez condenado ao silêncio, ele agora estava livre para criticar seus mestres, e até mesmo para zombar deles, e das ordenanças de Deus com eles. À medida que ganhava habilidade e influência naquela arte sombria e fascinante, ele começou a se maravilhar com seu próprio mérito. Ele não era apenas, ao que parecia,
livre para elogiar e amaldiçoar, desafiar e protestar. Ele também era dotado de uma peculiar retidão de pensamento e vontade, e um grande talento para as ideias, particularmente no plano político. Assim, seus desejos, em sua mente, começaram a assumir a dignidade de direitos legais e, depois de um tempo, de direitos intrínsecos e naturais e, da mesma forma, os desejos de seus mestres rebaixaram-se ao nível de meras concupiscências ignominiosas. Em 1828 na América e em 1848 na Europa surgiu a doutrina de que toda excelência moral, e com ela toda sagacidade pura e irrestrita, residia nos 4/5 inferiores da humanidade. Em 1867, um filósofo da sarjeta levou essa doutrina à sua conclusão lógica. Ele ensinou que a minoria superior não tinha nenhuma virtude e, portanto, nenhum direito, que o mundo pertencia exclusiva e absolutamente àqueles que cortavam sua madeira e tiravam sua água. Em menos de meio século ele teve mais seguidores no mundo, abertos e ocultos, do que qualquer outro sofista desde a época dos apóstolos. Desde então, com certeza, houve uma recessão considerável dessa posição extrema. A ditadura do proletariado, tentada aqui e ali, revelou-se, se me permite um julgamento preconceituoso, um tanto impraticável. Mesmo os liberais mais avançados, observando a coisa em existência, foram levados a tossir tristemente por trás de suas mãos. Mas certamente seria ir além dos fatos dizer que o dogma democrático subjacente foi abandonado, ou mesmo consideravelmente reformulado. Pelo contrário, agora é mais próspero do que nunca. A última guerra foi travada em seu nome, e foi abraçada com altas hosanas por todas as nações derrotadas. Em toda parte na cristandade agora é oficial, exceto em algumas terras ignorantes onde Deus está temporariamente adormecido. Em todos os lugares seus axiomas fundamentais são aceitos. A. Que as grandes massas de homens têm um direito inalienável, nascido da própria natureza das coisas, de governar a si mesmas, e B. Que são competentes para fazê-lo. Eles são ocasionalmente detectados em imbecilidades grosseiras e lamentáveis. Então é só porque são mal informados por aqueles que os querem explorar. O remédio é mais educação. Eles são, às vezes, vistos como um pouco travessos, até mesmo suínos. Então é apenas uma reação natural contra as opressões que sofrem. O remédio é libertá-los. O objetivo central de todos os governos cristãos de hoje, em teoria, se não de fato, é promover sua libertação, aumentar seu poder, direcionar tubos cada vez maiores para o grande reservatório de sua sabedoria natural. Esse governo é chamado de bom que responde com mais rapidez e precisão aos seus desejos e ideias. Chama-se mal aquilo que condiciona a sua onipotência e coloca um ponto de interrogação após sua onisciência.